É um gosto estar aqui, mais um congresso do FAI, uma oportunidade e, no momento, de facto, de mudança não podia ser maior, não é? Internacional e nacional, o que coloca muitos desafios, seguramente, às empresas e aos gestores. Eu não resisto, para já, a sublinhar a complementaridade entre a intervenção de Paulo Macedo e Filipe Moraes, mais macropolítica, com os toques aqui e ali à nossa realidade nacional, e do Filipe Moraes à dimensão internacional e, sobretudo, micro, do desafio dos gestores num contexto tão difícil e tão interessante, esta dimensão de executivos e não executivos e a responsabilidade, e como nós sabemos que nas empresas portuguesas esse é um tema talvez dos mais difíceis e que tem falhado mais e provavelmente também explica alguns dos problemas que temos tido na última década, ou enfim, por aí, sobre a gestão das empresas portuguesas. Paulo Macedo trouxe aqui um livro, eu arrisco sugerir também um livro do Martin Wolf, que é muito recente, não é como A Riqueza das Nações, já tem algum tempo, e que fala sobre o falhanço e a crise do capitalismo democrático. E eu acho que é interessante porque, enfim, é muito recente, portanto já incorpora dimensões que têm a ver, por exemplo, com a guerra na Rússia e na Ucrânia, e a invasão da Ucrânia, dá, digamos, uma dimensão dos problemas do capitalismo e de como é que nós, e eu diria que todos que aqui estão, defendendo o capitalismo e a economia de mercado e a democracia e o capitalismo como duas dimensões que andam juntas, como é que nós as podemos defender sem deixar que os extremos, à esquerda e à direita, tomem conta disto, tornando isto tudo muito difícil de gerir. Mas um dos pontos que é interessante e que toca no que foi aqui analisado e sublinhado, que é precisamente a responsabilidade, a responsabilização dos decisores em cada momento, a informação, a transparência, a necessidade de escrutínio, de prestar contas permanentemente, enfim, no fit and proper, diria, antes de tomar posse ou de assumir funções, e depois também no exercício da função e quando sai da função. E essa dimensão de escrutínio provavelmente é um dos problemas que hoje temos e eu acho que se enquadra muito bem nesta conferência que temos esta tarde sobre governance e os tempos de mudança. Vou convidar para se chegar aqui ao palco os nossos convidados dois. Começo pelo António Lagartixo, que é CEO da Deloitte. António, por favor. A Celina Becassis Moedas, que é professora da Católica e Dean da Formação de Executivos, por favor. Pedro Gingeira de Nascimento, que é secretário-geral de Business Roundtable, Portugal, e o Luís Barbosa, sócio partner da PwC. Por favor. Bem-vindos. Pela ordem que eu chamei, por favor. Exato, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação. Diria que tivemos aqui duas intervenções que deram aqui muito mote e muitas pistas para a nossa discussão. Mas eu vou começar por uma pergunta, parecendo óbvia, ou diria fácil de fazer, provavelmente é difícil a resposta. As empresas portuguesas, António, estão preparadas para esta mudança? Bom, boa tarde a todos. Isso é uma pergunta muito aberta. Eu diria que algumas estão preparadas para essa mudança. Arriscaria a dizer que a maioria não está. Aliás, nós ouvimos hoje aqui duas intervenções que acabaram por tocar em quase todos os pontos, enfim, que se podem falar sobre governance e sobre boas práticas. E muito complementares, de resto, de facto. Exatamente. Mas há um tema que nós não nos podemos esquecer. Quando olhamos para estes princípios todos, que são todos válidos, e para estes desafios que foram aqui referidos, se nós pensarmos nas pequenas e médias empresas, que quando olhamos para o nosso país é largamente a maioria do nosso tecido empresarial, as questões são muitas. Sim. Como é que uma pequena e média empresa em Portugal, que num contexto europeu são muito pequenas empresas... Sim, são micro, eu diria. Exatamente. Conseguem implementar estes princípios todos e mesmo assim conseguir resistir à tendência de olhar para o curto prazo, da sobrevivência e do desenvolvimento do seu negócio naquilo que é o imediato. O imediato. Já lá vamos, mas há um ponto que é interessante pela experiência que o António tem ao longo destes anos e, obviamente, agora na liderança da Deloitte. O que é que tem marcado a diferença dos que conseguiram fazer? Nós sabemos, há um Tier 1 que, obviamente, está preparado, tem condições financeiras
pode contratar pessoas como o Filipe Moraes para fazer trabalhos de casa que possam corresponder a estes desafios, mas o que é que tem marcado e que pode servir de exemplo precisamente para essas PMEs, um Tier 2, um Tier 3, que são PMEs, digamos, já com alguma dimensão, mas que ainda não têm a sofisticação necessária para dar esse passo de preparação para a mudança? Exemplo é olhar para aquelas que conseguiram ter mais sucesso na implementação dessas boas práticas e depois qual foi o resultado de negócio numa série, não vamos dizer uma série longa, porque isso se calhar é muito difícil, mas numa série média, pelo menos em termos de temporais, quais foram os resultados dessas empresas. E nós vimos que a maioria dessas empresas, se não mesmo a totalidade, face à instabilidade que temos estado a viver, foram aquelas que conseguiram ultrapassar estes períodos muito recentes com maior resiliência e que hoje estão cá e que na maior parte dos casos estão mais fortes do que estavam no início da pandemia e agora desta crise toda. São muitos testes ao mesmo tempo, não é? Têm sido muitos testes ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo. Mas isso também tem ajudado a separar um pouco o trigo do joio, passa a expressão, porque acabamos por perceber quais são aquelas empresas que acabaram por ter uma visão estratégica assente em modelos organizacionais e modelos de governance que deu sustentabilidade numa visão de médio e longo prazo, que estavam preparadas para lidar com a adversidade que estas crises acabaram por trazer. E não estou só a referir-me àquelas empresas que tipicamente nós nos lembramos, porque não estou a falar do setor financeiro, não estou a falar das cotadas, estou a falar de alguns grupos, até, eu não gosto da expressão familiar, mas grupos privados, vamos dizer assim, que acabaram por profissionalizar muito a sua gestão, os seus modelos de governance, e vamos ver como é que esses grupos em Portugal acabaram por passar este período mais conturbado, como é que estão hoje, e eu acho que podem servir de um ótimo exemplo e até, às vezes, fazer algum benchmark com as empresas. Já estão pequenas. para lá daquele tema da sucessão apenas, não é? Já passaram a fase da sucessão para a outra dimensão. Celine, a Celine dá a formação e a DIN da formação de executivos. Vê cultura de governance dos executivos portugueses que lhe entram na sala? Primeiro, obrigado pelo convite e obrigado a todos. Boa tarde. É interessante, durante o almoço estávamos a falar disso. O que estou a sentir e que estou a observar, de onde eu estou, na formação executiva e em geral em termos de formação, é que há 10 anos atrás era um assunto assim muito distante. Sim, nos conselhos de administração falava-se de corporate governance, mas era assim um tópico reservado a muito pouca gente. Nos últimos 5 anos, não sei se é uma data em especial, mas nos últimos 5 anos eu posso dizer que o interesse na corporate governance aumentou imenso. E, por exemplo, o número de programas na área de corporate governance aumentaram muito nos últimos anos. A Católica, entre outras, tem programas nesta área. Não só temos programas na área de corporate governance, mas estamos a ver o grande interesse que existe no mercado para este tópico. Então, realmente, eu acho que as coisas estão a mudar com um ponto de partida que é diferente, talvez, de outros países. Não é um washing governance, é mesmo governance, procura mesmo isso? Qual é a sua sensibilidade para isso? Sabe, falamos muito de greenwashing, mas eu acho que, por exemplo, o greenwashing é o primeiro passo para É um mal menor, portanto. Temos que começar com o greenwashing para chegar ao green, não é? E então, o corporate washing é o primeiro passo para o real corporate governance. Então, mesmo assim, sendo uma perspectiva cínica, podia ser de dizer que isso é só o washing, é só para embelezar ou empacotar. Os relatórios anuais. Mas primeiro, segundo, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu gosto de acreditar que realmente as coisas estão a mudar. Porque quando as pessoas passam tempo a falar deste assunto, a se formar, a ouvir os outros, a criar uns boards com mais diversidade, com outra perspectiva, passo a passo as coisas estão a mudar. E cada pequeno passo é uma mudança no bom sentido. Então, eu estou convencida que estamos no bom caminho. Continua a haver muito para fazer, mas estou convencida que estamos no bom caminho. E talvez o ponto que eu acho que é importante do que foi dito dos meus colegas antes é esta questão do talento e da diversidade. Também quero ouvir-vos sobre esse tema, sim. Quer que eu fique isso para Não, mas pode acrescentar, porque também vou dar a oportunidade aos... Por exemplo, nesta mesa redonda, em termos de diversidade, só temos uma mulher. Paulo Carmona, fica o aviso.
A diversidade de género é só uma das dimensões, é a dimensão mais visível, então, como é óbvio, é assim, eu acho que é bastante visível. Mas em termos de diversidade de género é muito importante, mas também a diversidade de idades, foi falado aqui, o mundo está a mudar a uma rapidez tão grande que precisamos de pessoas de gerações diferentes. E a minha perspectiva nisso não é necessariamente só ter em conta as gerações mais novas. Eu acho que temos que ouvir, tem uma diversidade de gerações, eu acho que isso é que é importante. E a diversidade de género e a diversidade de gerações é uma maneira de evitar o groupthink. Quando temos numa sala, seja qual for, do Conselho de Administração ou outro, um grupo de pessoas que têm as mesmas características, que foram formadas da mesma maneira, têm a mesma idade e o mesmo perfil, têm muita tendência a pensar da mesma maneira. E para evitar este tipo de groupthink, queremos ter mais diversidade. O Pedro está agora a liderar executivamente uma associação que é das, enfim, pelo menos ao teu título, as 44 maiores empresas portuguesas, maiores grupos, serão seguramente das maiores, algumas das maiores, e eu gostava que fizesse uma reflexão connosco sobre o que é o papel dos non-executives face à gestão, até pela sua experiência recente, enfim, internacional também, mas agora numa associação que não quer ser parceira social, eu diria ainda bem, a responsabilidade desta afirmação só me cabe a mim, obviamente, mas quer ter uma participação ativa na sociedade e que está com um universo de empresas que têm essas condições, isto é, tem não executivos, executivos. Como é que avalia da sua experiência esta relação e os passos que podemos dar para o caminho, por exemplo, que Filipe Moraes aqui deixou? Obrigado. Antes de mais, agradecer também o convite aqui ao Fórum para poder estar convosco a partilhar. Este é um tema que nós acreditamos que é fundamental para o crescimento das médias empresas, das PMEs. Nós temos um déficit muito grande de grandes empresas em Portugal. Sim. E acreditamos que esse é a principal razão para o atraso, para a falta de produtividade que temos na nossa economia. Temos menos 40% de grandes empresas do que aquilo que devemos ter no peso no PIB, no peso no emprego. Isto até é um estudo do Fórum para a Competitividade relativamente recente. Este tema do governance dentro, enfim, a minha experiência internacional, há pouco ao almoço também referia isso, é muito, muito curiosa, porque no sítio onde estava antes, uma multinacional do FTSE 100, o chairman não entra dentro da empresa. Não entra dentro da empresa, está proibido contactar com executivos que não seja através do CEO e em coordenação com o CEO. Portanto, há de facto uma separação muito grande. Isso é muito diferente daquilo que o Filipe nos falava aqui. Não é totalmente diferente. Há um grande desafio e há um trabalho muito próximo feito entre o board, não apenas o chairman, mas entre todo o board, e um board muito diverso, como a Celina referia, enfim, uma diversidade não só de género, mas de backgrounds das pessoas, de idades, as geografias que as pessoas representam. Também tratava-se de uma empresa global e, portanto, com essa preocupação maior. Dentro da Associação Business Roundtable Portugal, de facto, temos estes 41, temos uma espécie de uma comissão executiva com 7 dos nossos presidentes e CEOs bastante presentes no dia-a-dia do que é a associação. Temos os restantes que reúnem enquanto acionistas, digamos assim, a Assembleia Geral 2 vezes por ano e que não deixam de exercer o seu trabalho também de escrutínio e de direção estratégica sobre o trabalho que estamos a fazer, mas para além disso considerou-se de facto muito relevante termos um conselho consultivo, um advisory board, de pessoas não executivas, não ligadas à associação, de qualquer forma, onde procuramos pequeno, temos um advisory board de 5 pessoas, todos eles portugueses, por acaso, mas dois que vivem em Portugal, 3 que vivem fora de Portugal, 2 académicos, 3 pessoas da área dos negócios. Essa diversidade cognitiva. E essa diversidade cognitiva que se procurou precisamente trazer. Uma mulher, depois os outros homens, mas procurou-se no desenho trazer essa diversidade. Mas a realidade portuguesa, enfim, mesmo com essa representação, que de facto o melhor do melhor que o país tem a esse nível, nomeadamente do ponto de vista da governação, talvez não reflita exatamente o que é a realidade do país. Sobretudo, claro, mesmo em empresas, e esse é o desafio que lhe faço, mesmo em empresas PMEs ou até já empresas com alguma dimensão,
nós sabemos que é muito comum, nomeadamente as empresas familiares, e as empresas familiares de resto até têm um peso relevante no BRP, em que o CEO passa para chairman e nós sabemos como é difícil exercer a função não executivo, concedendo e assumindo e vendo o que é que o novo executivo está a fazer. Desarregaçar as mangas. Sim. Portanto, a realidade portuguesa ainda vive muito disso, não é? De sucessão e de presença António, dos CEOs que são chairmans, sim, dos familiares, dos pais que se mantêm como chairman, como filho CEO. A boa notícia é que não é a realidade portuguesa, isto é a realidade do mundo inteiro. O mundo inteiro é assim. Nós conhecemos, enfim, as startups são empresas, começam por ser empresas familiares, todas elas. Depois vão crescendo, vão diversificando. As empresas são todas assim. O aspecto mais crítico aí, de facto, e que nós procuramos endereçar na associação, foi perceber que fala-se muito de governance e há muito trabalho feito sobre governance, normalmente pensado nas grandes empresas, nas muito grandes multinacionais, em algumas grandes, e, portanto, mesmo as nossas grandes empresas têm alguma dificuldade em chegar lá. E aquilo que procuramos fazer, por isso mesmo, porque queremos ter mais grandes empresas no país e, portanto, queremos desafiar as médias empresas a que elas cresçam, concordamos completamente com o professor Filipe Moraes. O aspecto mais importante para nós deste governance é o governance estratégico, o governance que traz o crescimento, que desafia, que alerta para os riscos, mas também aquele que desafia para as oportunidades do crescimento. E, portanto, desafiámos o IPCG, o Instituto Português de Corporate Governance, a pensar connosco como é que nós traduzimos os grandes guias de governance pensados para as grandes empresas para as várias fases do crescimento do negócio. Porque, naturalmente, é muito diferente ter um governance de uma empresa que é uniproduto, unimercado, para uma empresa que é multiproduto, multimercado e que já agora não tem só um acionista, já tem múltiplos acionistas, está cotado em bolsa, tem bonds, tem um conjunto de outros instrumentos, de outros stakeholders com os quais tem que relacionar. E, portanto, quisemos desmistificar. O governance não é uma coisa monolítica que ou tem isto ou não tem nada, é uma coisa que vai evoluindo com o negócio. É um processo, como todos os outros, mas é um processo fundamental para levar as empresas, para sustentar as empresas e desafiá-las a crescer. Nós temos tido vários exemplos de falar com empresários de médias empresas que estão muito bem, empresários de sucesso, que chegaram aos 30, 40, 50, 60 milhões de euros e depois pensam que aquilo que é o seu desafio é chegar ao nível a seguir, passar dos 30 para os 40 milhões de euros. Isso é bom sinal, não é? Mas isso é pouco, porque depois instalam-se. Mas apesar de tudo querem crescer, já é alguma coisa. Querem crescer. Mas muitas vezes o desafio vem não do passar dos 30 para os 40 milhões, mas imaginar que como é que eu vou reimaginar o meu negócio se eu quiser chegar a 100. E depois de 100 para 1 bi. E depois de 1 bi para 10 bi. E ter esse desafio, ter quem não esteja envolvido no dia-a-dia das operações e, portanto, está só a ver a árvore, mas consegue ver a floresta toda, é muito importante. E esse é verdadeiramente aquilo que nós acreditamos que é o papel mais importante dos não executivos. O Luís tem particular atenção na PwC à dimensão financeira e bancária. O Paulo Macedo há pouco falava dos intangíveis e dos tangíveis e, de facto, na banca em particular, os tangíveis. Enfim, desde logo porque muitos dos tangíveis não são dos bancos, são dos depositantes, o que é um tema particularmente relevante na gestão e no governance, mas como é que se consegue gerir com este desafio a valorização, e da sua experiência, obviamente, a valorização do intangível, das outras dimensões que ganham peso, face à pressão que é permanente do chamado tangível, não só no setor bancário, mas obviamente na economia em geral. Muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos. Queria agradecer à direção do Fórum o convite formulado. Eu diria que, claramente, que a banca nos últimos 10, 12 anos fez um trabalho muito significativo naquilo que é reforço dos seus mecanismos de governo interno, naturalmente por imposição regulamentar, mas também a consciência de que, efetivamente, esse era o caminho para a sustentabilidade relativamente ao seu desempenho e aquilo que são os seus resultados. Por isso, cada vez mais do que nós assistimos é, no fundo, a implementação do modelo já falado, das 3 linhas de defesa, claramente criar o accountability da primeira linha, por isso quem está na linha da frente em contacto com os clientes, quem está, no fundo, tudo o que tem a ver de aconselhamento, seja numa ótica de crédito ou de investimentos, ter noção do que é que são os riscos, o trabalho de uma segunda linha e muito aliada também ao desenvolvimento do negócio e não apenas virada para dentro, tudo que tem a ver com o desafio dos órgãos de fiscalização. E hoje em dia um órgão de fiscalização tem que conhecer o negócio, tem que trazer todo um conjunto de competências que hoje são fundamentais. Falámos já da ESG, falámos de inteligência artificial, não falámos, mas podíamos ter falado de cibersegurança.
Isso há todo um conjunto de temas que são estruturais, a transformação digital, e que vão influenciar a forma como as organizações vão crescer. Se este conhecimento não estiver nos órgãos de fiscalização, não haverá esse tal desafio, a inquietude que é expectável que exista nos negócios, para que os negócios possam prosperar. Por isso a banca fez todo esse trajeto muito mais formal e acredito que claramente não é um modelo aplicável a todas as empresas. Estamos a falar Mas esse é o ponto, Luís, se me permite. Estamos condenados a que tenha que haver regulação para que os setores, digamos, introduzam níveis de exigência, de governance, como a banca fez. Não há noutros setores, há muita autorregulação. Enfim, há setores, obviamente, regulados. Sei lá, estou a pensar na indústria farmacêutica, mas é a regulação do produto, não é tanto exatamente da forma como funciona. Enfim, mas tem que ser mesmo com regulação, só lá vamos assim? Eu diria que esse foi o começo. Acredito que as faculdades têm um papel importante para formar o que é um líder e formar o que é verdadeiramente governo interno e as vantagens de uma boa estrutura de governo interno. Haverá manuais e o PCG fará isso e continuará a fazer isso de boas práticas. Na economia diz que a moeda má expulsa a moeda boa, espero que aqui seja precisamente o contrário. E por isso eu acredito que ao longo do tempo estes bons exemplos conseguirão trazer, no fundo, uma difusão de práticas. Eu não acredito, nem é execuível que haja, no fundo, um supervisor para todos os setores. E por isso isso não vai acontecer. E por isso haverá aqui dinâmicas positivas, e eu acredito no positivismo, nas boas práticas e nos sucessos como fonte inspiradora para a melhoria de práticas. E acredito num mundo tão complexo como o mundo de hoje, verdadeiramente a diversidade em termos de opinião, aquilo que é a transparência, aquilo que são coisas básicas, como os valores, a conduta, a cultura. Não são 3 palavras vãs, são palavras fundamentais para inspirar quem está dentro das organizações, para inspirar a confiança dos clientes, para inspirar aquilo que é a dinâmica pretendida. Por isso, respondendo de forma direta, não acredito que seja por decreto. Acredito que sim, que num setor tão crítico como a banca, teria que haver esse lado de decreto para que houvesse uma aceleração tão rápida quanto houve. Porque foi muito rápida, de facto. É completamente diferente. Quem tem hoje uma conversa com um Conselho Fiscal ou uma Comissão de Auditoria é completamente diferente há 10 ou 20 anos atrás. Sim. Completamente distinto. Para já é muito diferente a exigência para se chegar a esse cargo, não é? Que faz toda a diferença, não é? E a dinâmica, a profissionalização dessa profissão. Sim. O haver hoje um programa de trabalho de 12 meses, que reuniões vamos ter, o que é que vamos discutir, o que é o output. No fundo, toda essa ligação e essa profissionalização foi um caminho inevitável, naturalmente suportado num fit and proper, suportado naquilo que são expectativas de conhecimento daquilo que é a organização. Ninguém fiscaliza um negócio sem conhecer um negócio. Eu tenho dificuldades em admitir isso. Eu não resisto a um comentário da atualidade porque, olhando para a nossa realidade política nacional hoje, enfim, percebe-se que este primeiro, ou percebeu-se nos últimos dias, que esta primeira barreira de nível da banca funcionou, não é? Porque permitiu descobrir aqui envelopes guardados que aparentemente não foram para o banco, porque o primeiro nível detectaria que alguma coisa haveria de estranho nessa coisa, o que também mostra como a banca e esta estratificação de níveis de segurança ou de governance está a funcionar. António, eu gostava que nos falasse sobre a diferença entre as... Foi falado aqui, de alguma maneira, que é Paulo Macedo, que é Filipe Moraes, a diferença entre o curto prazo e exigências de resultados no curto prazo e uma visão de sustentabilidade, de consolidação no longo prazo com este quadro de mudanças que nós hoje vivemos. Este facto, e o país, nós sabemos, enfim, eu assumo a minha meia-culpa, porque sendo jornalista também, enfim, também contribuo seguramente para isso. Passamos da guerra da Ucrânia não há muito tempo. Ela existe, está, infelizmente, trágica, para uma guerra mais recente em Israel e em Gaza, e de repente o país, portanto, com desafios que são enormes para as empresas portuguesas, e de repente vivemos agora as empresas portuguesas numa dificuldade que é perceber, independentemente do resultado que isto der, perceber as suas opções estratégicas para o futuro, não é? Como é que as empresas, perante estas exigências todas, podem fazer este equilíbrio entre o curto e o médio e longo prazo? Bom, isso não é de resposta fácil, até porque cada caso vai ter uma resposta diferente. Sim. Em primeiro lugar, não há médio prazo, não há curto prazo. Sim. É bom nós termos longo isso prazo, presente. todos estaremos mortos. Ser demasiado utópico e dizer nós vamos pensar no longo prazo e vamos trabalhar só para o longo prazo, isso é giro e fica bem dizer, mas há o curto prazo e há que sobreviver e há que conseguir chegar lá. Dito isto, é preciso ter uma estratégia, é preciso perceber como é que nós vamos fazer um caminho para chegar a um determinado objetivo.
e depois implementar essa estratégia. Então, eu diria que é muito mais importante a forma como se implementa uma determinada estratégia do que a forma como se define a estratégia. E, portanto, o equilíbrio do curto e do médio prazo passa muito por fazer uma análise o mais aprofundada possível, tendo em conta o quadro de incerteza que hoje vivemos, mas tentar pôr o maior número de informação possível em cima da mesa e perceber como é que, com essas variáveis todas, nós vamos desenhar alguns cenários, porque não vale a pena fazer uma estratégia única e pensar que o caminho vai ser este. Existem cenários esses que nos vão dar algumas barreiras de atuação aos executivos e aos não executivos, já agora, e que nos vão permitir depois, no dia-a-dia, a quem está no terreno, ir implementando e tomando as suas decisões. Porque um aspecto que ainda não falámos aqui, mas que eu acho que é muito importante, é cada organização, em função da sua dimensão e complexidade, definir bem o equilíbrio entre agilidade e capacidade de decisão e toda a parte de monitorização e supervisão que é necessária e que é fundamental. Mais uma vez, um facto não vai servir a todas as organizações, há que definir bem esse equilíbrio, porque se nós acabamos por criar demasiadas complexidades no sistema de monitorização e de supervisão, acabamos por tirar a agilidade que é preciso e é fundamental hoje em dia para a tomada de decisão no dia-a-dia. E, portanto, este equilíbrio, eu não estou a dizer com isto, não pode haver nem deve haver supervisão, não, tem que haver, e tem que haver monitorização. Tem que ser com o nível adequado que permita aos executivos terem capacidade de decisão e de agilidade. Por caso contrário, vai ser muito difícil ultrapassar. A burocracia pode travar isso, não é? A burocracia ou a exigência ou essa fiscalização que impeça essa agilidade. É um equilíbrio que se tem que encontrar. Na realidade, das empresas portuguesas, essa dimensão de cultura e de exigência depende mais de capital ou de pessoas? Eu diria de pessoas. Porque isto é uma questão de atitude, acima de tudo. Porque isto é aplicável a empresas com muito ou pouco capital, enfim. Eu acho que isto tem muito a ver com processo e pessoas, execução. Nós podemos ter os melhores processos do mundo. Aliás, temos visto isto, infelizmente, em alguns casos. Temos os melhores processos do mundo, quer de supervisão, quer de controle interno, enfim, de governance, mas depois, se as pessoas que lá estão não têm a cultura certa, não têm os princípios certos, não há nenhum processo, nem nenhum sistema que consiga garantir que ninguém se porta mal. Isso não existe. Portanto, o reforço e a importância que é dada à cultura organizacional e ao comportamento de quem faz as organizações é absolutamente fundamental, porque se não trabalharmos a priori, a posteriori, depois já é tarde demais na maior parte das situações. Apetece dizer, convida um jornalista num momento político destes, é o que dá. Não bastam contas certas, é preciso a ética certa, não é? Como o meu colega dizia. Celine, quais são os principais riscos da adoção de modelos de corporate governance mais robustos? Onde é que os identifica? Os riscos, um bocadinho no que o António acabou de dizer, o pôr muito processo pode ser muito pesado, não é? E então este perigo existe. Por exemplo, nos dias mais recentes, ou agora, uma das grandes questões em termos de corporate governance é a parte da sustentabilidade, por exemplo. Certo. A questão da sustentabilidade é essencial. Nós sabemos que a regulação está a mudar, a legislação está a mudar, as empresas estão a demorar tempo para fazer estas mudanças. E a resistência vem, entre outras coisas, do peso burocrático que isso implica. É recolher dados, ir buscar, são dados. O que estou a ver no dia de hoje é que muitos destes dados são muito difíceis de encontrar. E as empresas hoje estão a pagar um preço, se eu posso dizer assim, muito pesado de encontrar estes dados, de fazer o reporting e isso tudo. Ao mesmo tempo, é o primeiro passo. Então, para nós podermos mudar algum comportamento, temos que ter consciência do comportamento que existe, não é? Então, sem os dados é impossível. Sim. Então, de uma certa maneira, o que estou a sentir e que estou a ver, a observar nas empresas e também do ponto de vista académico. A Celine também é não executiva em empresas. Exatamente, sou não executiva. E como não executiva, estou a sentir, por exemplo, hoje temos uma pressão muito grande nas empresas para ter os relatórios não financeiros, com cada vez mais informação, uma informação que nem sempre é fácil de recolher, porque as empresas têm que recolher a sua própria informação, mas também a informação dos fornecedores. E seja qual for o tamanho da empresa, vamos imaginar uma empresa média ou até grande, muitas vezes tem fornecedores que são também médios ou pequenos. E então, se já é difícil para uma empresa média recolher este tipo de informação,
tem que se pensar o que é para uma empresa pequena. Então, o objetivo, eu acho que o objetivo é importante e temos que fazer este caminho, mas este caminho demora tempo porque cada empresa, ao seu nível, tem que recolher a informação, tem que analisá-la, tem que compará-la com os benchmarks e temos que pensar todo o caminho que fizemos em termos de informação financeira. Hoje estamos a fazer o mesmo caminho para a informação não financeira. E vai haver um dia, eu acho, no futuro próximo, onde é que os relatórios não financeiros vão ser tão importantes e tão, talvez, detalhados como os relatórios financeiros. Temos a montar uma segunda linha de... Estamos a caminhar para aí, sim. É? Então, por enquanto, não, é fácil pensar que numa empresa a equipa financeira hoje é muito superior à equipa de sustentabilidade, mas vai haver um dia que vão ser ou as mesmas equipas ou uma coisa bastante comparável. Então, há um custo difícil de burocrático, vamos dizer assim, mas que eu tenho a certeza que é importante porque o futuro vai ser um futuro com uma consciência muito maior de sustentabilidade e de governance e tudo, que também tem uma ligação muito grande com duas coisas que são importantes para as empresas, é o financiamento e o acesso ao talento, porque para ter acesso ao talento temos que ter um reporting não financeiro importante, porque o talento nos próximos anos não vai trabalhar numa empresa que não tem esta coisa toda montada, e como as empresas precisam de financiamento e de talento, então as empresas estão a fazer esta mudança por pressão legal, mas também porque é a única maneira de ter acesso às duas fontes mais importantes de pessoas e capital. Diria que são as duas formas essenciais para garantir ou promover essa inclusão e essa diversidade que falava há pouco. Exatamente. Força, estejam à vontade para comentar, que eu não quero fazer aqui 4 porque eu ligava aqui estes dois temas. Eu ligava ao tema da volatilidade e como é que as organizações, como é que o governance se pode adaptar a estas incertezas entre o curto, o médio e o longo prazo e este tema do talento. Um dos aspectos, e creio que o professor Filipe Moraes também mostrava um pouco isso, com aquele gráfico quase que mostrava o board, a comissão executiva e depois as execuções em baixo. Nós ainda temos uma organização das nossas empresas em Portugal, mas no resto da Europa também não é diferente, que é muito piramidal, é muito top-down, é muito command and control. Tem muito a ver com o que era o nosso mercado de trabalho de há 30 anos atrás, com uma camada de qualificados muito fina, e quando digo qualificados não estou só a falar no ensino superior. Nós tínhamos 10, 15% de pessoas com ensino superior ou com o 12º ano. E depois a generalidade tinha o ensino básico, quando tinha o ensino básico, e o ensino básico era a 6ª classe. Portanto, o gap era bastante significativo. Hoje isso é muito diferente e isto permite também que as empresas se organizem de outra forma, aquilo que se chama organizações mais ágeis, mais horizontais, onde as decisões são tomadas mais próximo do que está a acontecer. Isto, obviamente, tem implicações grandes sobre o governance das próprias empresas, torna muito mais importante a direção estratégica, todas as questões éticas, as várias linhas, enfim, como aqui no modelo da banca, a primeira, a segunda, a terceira linha, toda essa importância que devolve muito mais capacidade de decisão a quem está em cima da ação, em cima do terreno. E é essa maior capacidade, essa agilidade, que permite às empresas mais adaptadas reagirem de forma mais rápida àquilo que está a acontecer, às oportunidades e aos riscos que surgem. E, portanto, estes aspectos não estão desligados. E tem um fator fundamental para a atração de talento. Os tais jovens mais qualificados, a tal geração mais qualificada de sempre, que não quer chegar às empresas e encontrar um modelo onde depois, enfim, tem que enviar o documento para cima, fica à espera que alguém olhe para aquilo, depois alguém manda para baixo, como se não fosse um trabalhador qualificado. O BRP está a dar particular atenção ao tema da formação, da qualificação. Sim. Creio que é Cláudia Azevedo, aliás, que lidera esse departamento, ou essa área de desenvolvimento e de estudo. Que retrato é que se faz hoje do que é a formação e qualificação em Portugal? É muito melhor do que alguma vez foi. E nós temos uma força de trabalho. Dual, não é? Muito dual, não é? É muito dual. Dual da dimensão que já temos a última geração, muito bem qualificada, sim, obviamente, e a ser atraída pelas empresas em todo o mundo.
e um corpo de ativos muito abrangente e ainda sem essas Nós qualificações. tentamos, é verdade, nós tentamos olhar muito para o flow e pouco para o stock. E a verdade é que continuamos a ter um stock de força de trabalho menos qualificada do que a média europeia e, portanto, há aí um trabalho forte a fazer de requalificação, de upskilling e que abrange também a gestão. Temos muitos bons cursos para gestão de executivos, mais direcionados tipicamente para os executivos das grandes empresas, que são muito Tem que mais chegar às outras, não é? são muito mais especializados, mas começa a haver oferta para os outros. É fácil perceber o que é que isto quer dizer. O advogado de uma grande empresa tipicamente não é um advogado. É o advogado laboral, é o advogado de comercial, é o advogado da M&A, é o advogado da regulação. O advogado de uma PME tipicamente é um advogado externo que é um prestador de serviços e que trata de tudo. E, portanto, quando temos que dar formação adequada aos quadros das PMEs, também temos que levar essa realidade em conta. Mas isso está a ser feito, é um trabalho que começa a ser feito. Nós estamos também, como o António dizia, temos estado a trabalhar nessa área e temos estado a trabalhar nesta questão também de perceber o que é que estes 41 grandes grupos estão a fazer para atrair e reter o talento, o mais jovem e o mais velho. E Só contamos... exemplo, não é? Só exemplo. Ou podem ser exemplo, não é? Contamos mais do que exemplos, porque, enfim, não queremos ter essa arrogância de achar que sabemos tudo, e há grupos muito diferentes, com experiências muito diferentes, desde logo os setores, o tipo de experiência internacional que têm, a exposição, etc. Mas temos pelo menos essa vantagem de ter uma muito grande diversidade e, portanto, podemos apresentar muitas coisas que já temos experimentado, umas com mais sucesso, outras com menos. Mas com isso também partilhar essas experiências e esperar que sejam um contributo para outros. Sinta-se obviamente à vontade a fazer algum comentário. Eu tenho aqui uma pergunta para o Luís também, que tem a ver com a prestação de contas de gestores para os acionistas e para todos os stakeholders. Enfim, há obviamente regras, já estão definidas, no caso do setor bancário e segurador, setor financeiro, obviamente muito exigentes, mas é preciso ir mais além, acrescentar algum tipo de modelo de prestação de contas diferente que permita quer a transparência, quer o escrutínio, a accountability das contas, uma aproximação? Eu julgo que tem sido feito um trabalho claro em termos de standardização do tipo de informação a ser facultado. Há um aspecto importante que é a formação, que é compreender, no fundo, a informação a que se tem acesso. Isto é um aspecto crítico. E também há outra área que tem a ver com a qualidade da informação. Ou seja, nós há pouco falávamos em KPIs, que é fundamental, enquanto métrica de avaliação do nosso desempenho. Os KPIs têm que estar ancorados em dados eles têm que ser robustos. E por isso é importante assegurar a qualidade da informação e depois que haja uma adequada compreensão daquilo que são, no fundo, os sinais que nós temos. Isto é como ter um volante de um carro Fórmula 1, nós temos que perceber onde é que estão os botões e o que é que significa cada um daqueles botões e aquelas luzes. Por isso esse é o trabalho que tem que ser feito de forma progressiva. Eu acho que há aqui outros aspectos, e se calhar complementando o que referiu há pouco, todos nós queremos trabalhar com alunos de ótimas faculdades, ótimas médias, ótimo desempenho, mas depois queremos que eles façam aquilo que nós dizemos. Isso acaba por ser uma contradição. Nós temos de ser capazes de trazer o conhecimento, naturalmente, uma falha de experiência, uma falta de experiência. Ninguém consegue, só com uma máquina do tempo, consegue ganhar experiência imediatamente. Mas é importante nós, enquanto gestores, sermos capazes de lidar com essa juventude e lidar com as novas fontes de conhecimento. E nunca foi tão difícil gerir pessoas como é hoje. E porquê? Porque temos de ser capazes de os compreender. Eu acho que as pessoas no trabalho hoje são como são na vida familiar. Se calhar tudo é muito mais rápido, tudo acontece muito mais facilmente. Como é que nós conseguimos envolver aquilo que é as novas gerações, dar-lhes o sentimento de compromisso, dar-lhes aquilo que eles precisam. Hoje em dia, motivar um colaborador é um aspecto muito mais crítico, exige muito mais de nós, exige, se calhar, termos tempo para eles, para além daquilo que é o nosso trabalho, e conseguir dar aquilo que eles pretendem, ao mesmo tempo formá-los naquilo que será a próxima geração em termos de gestores intermédios e gestores de topo. Celino, pela sua experiência na academia, é um aspecto que tem a ver com o que o Luís estava a dizer, que é cumprir expectativas, não é? De quem quer evoluir muito rapidamente. As empresas têm o seu tempo, às tantas não têm as oportunidades no momento certo para as expectativas que são criadas para esta frase que também às tantas dizia tanto, está quase gasta aqui, a classe, digamos, a geração mais bem preparada de sempre, o que ainda cria mais frustração de expectativas face à sua evolução profissional, não é? Eu acho que temos que olhar para isso de maneira muito macro. Em termos macro, temos que pensar que no mundo rico,
na Europa, nos Estados Unidos, o nível de natalidade baixou imenso nos últimos anos e temos uma falta de pessoas. É tão simples como isso. E então, em termos de... É um jogo de poder entre as empresas e as pessoas. E hoje há mais poder nos jovens, ou nas pessoas, nos trabalhadores, do que nas empresas. E isso, temos que ter a noção que nos próximos 10 ou 20 anos não vai melhorar. If anything, eu acho que vai piorar, porque a falta de talento... Isso é pior? Mas é pior que as pessoas tenham mais poder perante as empresas? Não sei se é pior, mas eu acho que as empresas vão ter que ter têm que ter esta preocupação hoje e vão ter que ter esta preocupação no futuro, que vão ter que fazer um trabalho... Quando havia muito talento assim disponível, era uma questão de escolher, não é? Hoje há pouco talento disponível e muitas empresas. Então, agora é o talento que vai escolher as empresas. E a questão da governance e do ESG em geral é uma maneira que vai ser um dos critérios, não vai ser o único, mas é um critério cada vez mais importante para o talento, outra vez, jovens ou não, mas para o talento escolher as empresas. E esta questão demográfica, eu quero deixar um bocadinho um desafio, porque eu tenho a sorte de trabalhar com jovens e com menos jovens, estão jovens na faculdade, mas também os executivos são menos jovens. Sim. Ao mesmo tempo que há uma baixa, que a natalidade está a baixar, estamos a viver vidas cada vez mais longas. E isso vai ter implicações. Significa que esta vida de trabalhamos dos 25 aos 65 e depois cada um faz a sua vida, primeiro, vai ser cada vez mais difícil reformar-se aos 65. Outra vez, não estou a falar de Portugal, estou a falar do mundo rico, da Europa e Estados Unidos, do Western World. Significa que vamos ter que pensar como é que vamos pôr as pessoas a trabalhar durante muito mais tempo. E então a gestão do talento não vai ser só a gestão dos jovens de 20 e 30, mas também as pessoas de 50 e 60, como é que vamos envolvê-las no mundo do trabalho? Como é óbvio, vamos ter que inventar novos modelos, mas o desafio é esse, que hoje as empresas vão precisar cada vez mais mas vão precisar de pessoas, mas o número de pessoas está a diminuir, e então ou vamos buscar, ou substituímos tudo por inteligência artificial, não sei se é o objetivo, mas é uma opção. Sim. Ou vamos ter que buscar o talento onde está, significa dos 25 potencialmente aos 75, com modelos diferentes. Estamos a terminar esta nossa conversa, deixo-vos aos 4 um desafio, uma prioridade para as empresas neste contexto de mudança. O que é que deve ser hoje? Mudança global, mudança nacional, desafios, dificuldades? Encontrar o equilíbrio adequado de gestão das suas pessoas para passar a cultura certa. Celino, uma prioridade. Pessoas. Muito bem. Pedro? Ambição e pensar que o nosso mercado local não é Portugal. Nós não somos um país pequeno, nós fazemos parte do maior bloco económico do mundo. Esse é o nosso mercado local e estamos no centro do mundo. E, portanto, eu custa-me imenso, cada vez que ouço alguém dizer que estamos aqui, pequeninos, no cantinho da Europa. Isso é mentira. Sim. E, portanto, em termos europeus não somos dos países mais pequenos. Portanto, somos o 12º país por população ou por área territorial dos 27 da União Europeia. Por definição, somos um país médio. Sim. E fazemos parte do maior bloco económico do mundo. O resto do mundo olha para nós como estando no centro do mundo. E, portanto, nós pensarmos de outra forma é uma autolimitação. E é essa autolimitação que temos de deixar de lado. E quando pensamos nos nossos negócios, na capacidade que temos para crescer, na capacidade do país, é isso que nós temos que ter. Muito bem. Luís, uma prioridade para a mudança? Algo que ouvi há 20 anos atrás do engenheiro Belmiro de Azevedo, inquietude. Na altura não compreendi o alcance da resposta, mas acho que nós todos precisamos de inquietude. Muito bem. Fazemos mais e melhor. Foi um gosto estar convosco aqui neste painel. Obrigado a todos. Vamos fazer um breve intervalo. Obrigado.